Meus queridos irmãos, hoje para nós, povo cristão, nós celebramos um dia muito importante, o dia da Bíblia. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar no perfil do pastor Fernando Brandão, também da Convenção Batista Brasileira, do perfil no Instagram também, História dos Batistas, a exposição da Bíblia. Inclusive uma live especial onde o professor Valtair Miranda e o pastor Fernando Brandão falam sobre uma das cópias do Códice Sinaítico que os batistas possuem lá na biblioteca do Seminário do Sul do Brasil. Algo muito importante, um documento que é muito valioso para nós, porque ele é uma das cópias utilizadas para verificar a veracidade do texto que nós possuímos. E hoje não é só um dia de louvarmos a Bíblia como essa que nós temos à mão, mas entender que essa palavra, que é a revelação de Deus para nós, ela é viva e eficaz, e ela é capaz de produzir aquilo a qual ela foi assim destinada. E eu louvo ao Senhor porque ela chegou até nós. Bendito seja aquele que preservou a sua revelação e que durante muito tempo falou através dos homens, e que através dessa fala, desse ditado plenário verbal, nós podemos então ter a sua revelação escrita, que nos ajuda na iluminação do Espírito Santo a entendermos aquilo que Ele quer para nós. Amém? Está baixo? Melhorou? Amém. Nós temos hoje uma visita, o pastor César Freitas, lá da Primeira Igreja Batista de São José do Belmonte, Pernambuco. Veio essa semana para cá, chegou aqui ontem, na cidade, na nossa terra, e teve a oportunidade de conhecer alguns pontos, estava aqui fazendo o concurso. Louvado seja o Senhor, que tenha sido tudo debaixo da graça. Depois eu queria que o pastor nos desse a alegria de uma palavra de saudação ao final do culto, mas também da bênção apostólica. Amém? Pode ser assim? Nós vamos então para o momento mais importante do culto, que é o momento da exposição da palavra. Eu queria convidar você, nós estamos numa série de exposições bíblicas, trabalhando os conselhos pastorais de João, na sua carta. Nós já fizemos as exposições do capítulo número 1, vencemos o capítulo 2 até agora, nesse momento, quando nós vamos encerrá-lo e já adentrar no capítulo número 3, para estender aí dois parágrafos de pregação, entendendo algumas coisas daquilo que o Senhor Ele falou através de João àquela igreja. Bom, meus irmãos, nessa noite nós vamos tratar de um texto profundo, como todo texto bíblico é. Mas nós vamos também tratar de uma coisa que é muito clara. João ele tem um objetivo claro para falar com aquela igreja. Nós vamos ainda tratar de um texto, nós vamos falar sobre um texto que ele é cortante, como a palavra é. A palavra se revela dizendo que ela é como espada de 2 gumes. E essa palavra cortante que nós vamos trabalhar hoje é um texto que trata sobre a separação da verdadeira fé contra a fé da aparência. O que é a verdadeira fé e o que é a fé por aparência. Esse texto ele também trata de uma fé que realmente pertence a Deus, ou seja, daquela pessoa que tem uma fé que revela que ela realmente pertence a Deus. O texto da carta de 1 João é um texto que é escrito a uma igreja confusa, não direcionado, mas uma comunidade confusa, como temos dito. E por que ela é uma comunidade confusa? Porque ela está cercada por falsos mestres, nada diferente daquilo que nós vivemos hoje. E esse ambiente faz com que pessoas que estão ao redor dela digam que são conhecedoras de Deus, mas vivem no pecado. Ou até mesmo dizem que são conhecedoras de Deus, estão assumindo púlpitos e falando coisas que na verdade mostram que estão totalmente distantes da verdade de Deus. Ou seja, pessoas que dizem conhecer Deus, mas na verdade vivem no pecado, tanto naquele tempo quanto hoje.
Haviam também pessoas que falavam de espiritualidade para aquela comunidade, alvo dessa carta, mas a espiritualidade que aquelas pessoas usavam negava a verdade sobre Cristo. Nós vimos anteriormente que havia ali já um início de um pré-gnosticismo, já estavam começando a dizer que Cristo, ele não tinha corpo, ele era um espírito. E aí estava aquela coisa dizendo, não, mas se Deus é bom, ele não pode habitar na matéria, e estava começando essa confusão na cabeça das pessoas. E aí João, ele escreve essa carta, tratando principalmente de 3 grandes marcas da verdadeira fé. A primeira grande marca é a permanência em Cristo. Uma verdadeira fé permanece em Cristo. A segunda é que uma verdadeira fé, ela se purifica pela esperança que há em Cristo. E uma terceira marca, e ela é conjugada, é que uma verdadeira fé, ela tem essa grande marca de praticar a justiça e amar os seus irmãos. E o texto, então, do capítulo número 2, do versículo 28, até o capítulo 3, versículo 10, ele vai nos dizer o seguinte, conforme a nova versão transformadora. Agora, filhinhos, permaneçam nele para que quando ele voltar, estejam confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Pai bendito e bondoso, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor, agora nesse momento, mais uma vez gratos, Senhor, mas agora gratos por essa porção de texto lida, Senhor, pedindo a Ti que a Tua palavra se manifeste aos nossos corações e seja, Senhor, verdadeiramente cortante naquilo que precisa cortar, Deus, purificando, Senhor, nas nossas vidas aquilo que é necessário purificar. Inclusive, Senhor, também alcançam aqueles que nos assistem nesse momento, dando a eles, Senhor, sabedoria e discernimento na Tua palavra, Pai. E que aqui, Senhor, nós também possamos ser alcançados pela iluminação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra encontre morada em nosso coração e ela de fato seja, Senhor, aquela que nos dá um novo entendimento da Tua vontade, aquela que é luz, Senhor, no nosso caminho, aquela que nos faz entender tudo o que é a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, Senhor, seja conosco. É essa oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como nós vimos, é um texto bastante profundo. João, ele vai deixar coisas muito claras. É possível descobrir quem é do diabo e quem é de Deus. É possível saber essas coisas. Mas eu queria primeiro focar em uma coisa importante. Nós temos uma nova identidade e esse é o tema da pregação. A identidade dos filhos de Deus. A identidade dos filhos de Deus, ela não se dá por pertencer a um clã espiritual.
A identidade do povo de Deus, por exemplo, não é trazendo para nós, eu sou povo de Deus porque eu faço parte da Igreja Batista do Centenário de Arapiraca. Não, não é isso. Até porque, se fosse para falar isso, somos mais de 50 milhões de batistas ao redor do mundo. Então, todo esse povo é povo de Deus. Todos aqueles que professam a verdade bíblica são neotestamentários, entendem que Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens pelo qual nós já vamos ser salvos, que não nega as doutrinas elementares da palavra de Deus, são povo de Deus. Então, a identidade dos filhos de Deus é o quê? Permanecer em Cristo. A verdadeira identidade é aquilo que Romanos capítulo 12, 1 e 2 vai nos dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, qual é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, metanoia, transformação, mas conformai-vos com a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação, essa identidade nova, é uma mudança de cosmovisão. Ao invés de eu enxergar o mundo como algo que é muitíssimo importante para mim, quando nós falamos de mundo, João trata mundo como o sistema dessas coisas, o sistema desse tempo, é agora olhar para o mundo, as pessoas e amá-las como Cristo nos amou. E aí o chamado é para todos. Cristo nos amou dando sua vida por nós que compomos a sua igreja. Então nós somos chamados a dar a nossa vida ao benefício dos nossos irmãos que carecem que alguém morra para si, para que eles possam conhecer aquele que morreu por eles. E o mais interessante de tudo isso é que, pensando dessa forma, a principal marca de uma identidade de filho de Deus é permanecer em Cristo. E essa marca nos separa, ou melhor, nos prepara para o seu retorno, para a sua vinda. Essa é a principal marca, a permanência. Veja como João começa o versículo 28. O que ele diz no versículo 28 do capítulo 2? Filhinhos, permaneçam nele. Permaneçam nele. Muitos já pereceram, muitos já foram, muitos falharam. O convite, filhinhos, permaneçam nele. Essa palavra permanecer significa continuar ligado a Cristo, não permitir que nada na nossa caminhada, na nossa jornada, nos leve para longe daquele que morreu por nós. Não permitir que nenhuma mágoa, que nenhuma situação possa nos levar para longe do altar da adoração, que deve ser construído em nossos corações e que deve ser todos os dias preservado em adoração contínua aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Portanto, essa palavra permanecer também tem um sentido, não é somente dizer eu sou de Cristo, mas é continuar todos os dias obedecendo à vontade dEle, mas não só também obedecendo à vontade dEle, mas buscando caminhar com Ele. Existem pessoas que dizem que eu obedeço a Deus. Eu obedeço o que Jesus está mandando eu fazer. Mas quando Ele chama para uma caminhada, as pessoas fogem da caminhada. E aí sabe o que geralmente é a caminhada com Jesus? É o deserto. Já passou por deserto? Você já viajou para o sertão de Alagoas? Já foi para Delmiro Gouveia, não pela parte do São Francisco, mas pela parte alta? Já cortou o sertão da Bahia? Ele ali não está nem perto do que é um deserto. Deserto é um lugar que produz dor, pode nos enganar com miragens, é um lugar que pode nos desidratar pela falta de água, mas o deserto com Jesus muda. Porque o deserto com Jesus, as dores são aliviadas. O que ele diz? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e aflitos. Porque com ele, o jugo é diferente, o fardo é diferente.
com Ele, nós não sentimos sede, ou até que venhamos sentir uma sede espiritual, Ele nos dá, porque Ele é fonte de água viva. Porque Ele disse à mulher: mulher, tu vai tomar dessa água, mas tu vai voltar a ter sede. Agora, quem beber da água que eu tenho a dar, jamais voltará a ter sede. E sabe o que é o deserto? Não é você passar por um lugar seco e árido, não é isso. O deserto é quando Deus levanta um muro. E tem pessoas, pastor César, que querem atravessar o muro no murro. E não se atravessa muro com murro. Você vai sofrer, você vai cansar, em alguns casos você vai morrer, não vai ser eficiente, e você ainda vai ser tido como louco pelos que estiverem olhando você esmurrando o muro que o Senhor levantou na sua vida. O que é que nós aprendemos então? Estar com Cristo, obedecendo a Ele, caminhando com Ele, vivenciando essas experiências de deserto, de dor, de sofrimento, vão nos preparar para o grande dia, o dia que Ele virá buscar a sua igreja. E João diz por que é necessário. Ele afirma para que quando Ele voltar tenhamos confiança e não sejamos, portanto, envergonhados. É o que o versículo diz. Estejamos confiantes e não nos afastemos dele, envergonhados. Ele não está falando daquele momento só, e nem somente de uma glória futura, porque se você se envergonha hoje e não trata a sua vergonha na presença de Jesus, você vai continuar envergonhado quando ele vier. Você já se sentiu mal quando uma pessoa lhe fez vergonha? Quando uma pessoa fez você se sentir envergonhado, precisamos colocar na nossa mente que todos os nossos pecados que não são tratados nos fazem estar envergonhados perante o nosso Senhor e Salvador. Mas há um porquê disso. Veja só. E aí eu queria que você prestasse atenção nessa afirmação com muito cuidado. Como é que eu posso viver envergonhado perante o Senhor? Uma forma de vivermos envergonhados é a forma como nós desenvolvemos na nossa vida hoje. Quando nós deixamos de estar buscando o centro da vontade de Deus, através da sua revelação, através do poder do seu Espírito Santo em nós, e buscamos viver a nossa vida como nós queremos que ela seja, sendo bem humanos no nosso trato. Dessa forma também, essa maneira como nós vivemos hoje determina como nos apresentamos diante dele e como vamos nos apresentar diante dele naquele grande dia. Perceba, nós não podemos dar lugar às pequenas raposas. Porque uma raposinha só, talvez não faça medo. Mas quando ela se juntar no seu bando, ela destrói o galinheiro. A raposinha que está ali pertinho de você precisa ser combatida. A palavra diz isso, o pecado se avizinha. O Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, diz que a maior batalha da gente é na mente. E para que essas raposas elas não dominem a nossa mente, nós precisamos levantar sentinelas. Temos levantado sentinelas? Veja o alarme que João dá, exortando aquele povo: se vivemos com Cristo, nós teremos confiança. Agora, se nós vivemos longe dele, haverá o que em nós? Vergonha. Se eu estou em Cristo, há em mim o que? Confiança, porque eu estou me relacionando com ele. Pastor Irland Pereira de Azevedo, em uma das plenárias do Multiplique de 23, pela manhã, devocional, expondo, ele trouxe uma analogia muito legal. O Espírito Santo é como a seiva que corre na árvore. Corte o galho seca. O Espírito deixou de fluir no galho, a seiva deixou de fluir no galho. Todas as vezes que nós quebramos essa aliança, nós passamos a perder esse Espírito
Preste atenção no que eu vou afirmar, tá? Não estou dizendo que o Espírito sai de nós. Nós passamos a perder a força que essa seiva tem para nos tratar. Não é que o Espírito vai sair de nós, é que nós vamos parar de dar ouvido ao Espírito Santo. Todo pecado não tratado faz com que o nosso entendimento não consiga mais dar ouvido ao Espírito. E aí vem outra analogia para a galera da roça, pastor César. A analogia da enxada, do trabalhador de roça que vai trabalhar com a enxada. Você já ouviu falar sobre isso? Você já trabalhou cavando canteiro? Lambicando mato? Hein, aí? Já viu plantação de feijão que não usa trator para arar a terra? O cara tem que ir lá, pegar aquela tarefa de terra sozinho, lambicar o mato. Sabe o que é lambicar o mato? É quebrar o mato na raiz, jogar o mato no meio. Depois, no outro dia, depois de ter lambicado aquele mato todinho, ele vem e começa a levantar o canteiro. Lambicar o mato é de boa, mas a mão já sai toda ferida. No segundo dia, tem lá calo, tem um bocado de coisa, o cara está lá, puxando o canteiro. Pá, 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 pá. Termina o dia, como é que está a mão daquele trabalhador? Toda dolorida. O cara que foi trabalhar a primeira vez diz assim, mas nunca eu volto naquilo ali, é uma miséria do trabalho. Eu vou acabar com as minhas mãos, daqui a alguns dias eu não tenho mais digitais. Passado uma semana, ele não reclama mais nada. É a mesma coisa que acontece com o pecado. Quando nós não permitimos que o poder do Espírito Santo nos constranja, nos envergonhe, nós perdemos a oportunidade de ouvi-lo, o nosso coração, a nossa mente fica enrijecida, o nosso coração é encauterizado e nós não vivemos mais a transformação do Espírito. Então nós precisamos ter cuidado, porque todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Agora, quem não pratica a justiça é nascido do diabo. E a justiça não é a causa do novo nascimento. E aí ele está falando de praticar a justiça. O que é esse praticar a justiça? É abster-se do pecado. O pecado bateu a porta. O que foi que José fez? Perna para que te quero. A justiça é o sinal. Quem realmente tem uma fé verdadeira é nascido de Deus. Esse é o sinal. É a busca pela justiça que faz o homem permanecer em Cristo, sendo preparado para o retorno dele. Uma segunda coisa, nesse texto agora, capítulo 3, nós vimos um pouco do capítulo 2, vamos para o capítulo 3. Existe um amor que define a nossa identidade, esse amor é o amor do Pai. O texto ele começa, vejam como é grande o amor do Pai por nós. João ele começa agora essa perícope com algo grandioso para que nós contemplemos. Veja como é grande o amor do Pai. E aí às vezes, Bruna, a gente lembra do amor do nosso Pai, daquele que está ainda hoje, daquele que o Pai já partiu para a glória, como é o seu caso. E aí a gente lembra do amor do Pai, e muitas vezes a gente esquece de comparar com o amor de Deus. E vê que muitas vezes o nosso Pai falhou conosco em algumas coisas. Nosso Pai, a terra, o terreno, ele falhou porque, como cada um de nós, ele é falho. E muitas vezes nós somos chamados a perdoar as falhas dos nossos pais. Mas aí o amor do Pai é grandioso, excede em qualidade, excede em benfeitoria. E esse grande amor é o que nos lembra que mesmo que os nossos pais terrenos falhem, Ele não falha. Mesmo que um dia, como é o seu caso, Bruno, o seu pai parta para a glória como ele partiu, o Pai eterno, o Deus glorioso, aquele que permanece para sempre, aquele que é eterno, aquele que não tem fim, aquele que é o Deus de Israel, aquele que guarda o seu povo, aquele que deu seu filho para morrer na cruz por nós, tem um grande amor que é maravilhoso e que está disponível a nós por meio de Jesus Cristo. Eu queria que você lesse comigo o versículo.
pausadamente. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, e de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Conhecem quem? Nosso Pai bondoso, o Deus eterno. Veja, ele diz, João, ele nos chama de filhos e nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos não apenas por título, mas por adoção em Cristo e agora também por regeneração no poder do Espírito Santo. Só que, além de tudo isso, João ainda diz algo encorajador. Veja, o mundo não reconhece quem somos. E eu não espero que o mundo reconheça quem somos. Saiu uma matéria recentemente em um grande portal de notícias, dizendo que um coreto famoso foi transformado lá no Rio de Janeiro em um batistério público. Um tanque batismal público no meio da praça. É a história de um carinha que na sua biografia diz bem assim: eu estava lá! Eu disse para aquele povo: não vai chover. Aí choveu. Agora, se não tivesse chovido. E aí fizeram esse marco como uma celebração, o tanque batismal. Lá no meio. Por que eu falei sobre isso? Por que eu puxei isso? Nós não podemos esperar do mundo nenhum reconhecimento pelo que somos. Romanos vai dizer que a criação aguarda a manifestação dos filhos. Mas do sistema desse mundo, nós não podemos esperar nada. Porque tudo que o sistema desse mundo faz é para ludibriar, para enganar a nossa perspectiva com relação a ele. Ponto. Pensando dessa forma, o mundo ele não nos reconhece porque não reconhece quem Deus é. Veja, eu não sei quem Deus é, eu sei quem é aquela igreja. Eu vou fazer alguma coisa para agradar aquela igreja. Eu vou fazer alguma coisa para agradar aquele povo. Eu vou fazer alguma coisa para agradar aquele sistema religioso. Mas eu não conheço quem Deus é. E porque eu não conheço quem Deus é, o que importa para mim é agradar essa galera que diz que conhece Deus. Então, para mim, o que vai fazer, o que vai valer, é fazer um movimento para que eles se alegrem e pensem que eu estou fazendo o melhor por eles. Porque se eles conhecessem a Deus, o comportamento deles seria diferente. É só lembrar de 2 reis de Israel, Saul e Davi. Moisés tinha dito: vai chegar um tempo que vocês pedirão um rei, como as outras nações ao redor de vocês. Esse rei precisa ter uma cópia da lei disponível a ele, para que ele medite nela a todo tempo. O povo pede o rei, esquece desse preceito, vem o rei, Saul se levanta e começa a fazer as coisas do jeito que ele queria fazer, porque ele não conhecia quem? Deus. Levanta Davi. Davi faz um bocado de erro, um bocado de coisa errada, mas no primeiro confronto que ele tem do profeta, o que ele faz? Pequei, reconhece o seu erro. Por quê? Porque ele conhece Deus, é diferente. Então eu não posso esperar desse mundo, dos políticos, de nenhum sistema, que eles nos agradem, ou que eles nos reconheçam, porque eles não conhecem o Deus verdadeiro.
E aí João ele faz uma afirmação que nos traz esperança. Já somos filhos de Deus, versículo 2, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, a esperança. Oi. A esperança que nos move. Somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda aquilo que seremos. Ele está falando do quê? Da promessa futura. E recebemos um novo corpo e sermos semelhantes a Jesus. O já e ainda não, somos salvos, mas ainda não recebemos. Nós já pertencemos ao Pai nesse momento, mas ainda não vimos a glória completa que Ele vai revelar em nós. E aí João continua, quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Aí faz sentido aquela música antiga, sempre que eu vejo. Dessa forma, isso pode nos encher de esperança, porque esse amor que se revela no Filho, que nos transformará em pessoas com corpos parecidos com o de Cristo, filhos por adoção e por regeneração, vai se completar porque nós veremos o Cristo que morreu por nós e seremos transformados à sua imagem. E isso deve nos encher de segurança. E essa segurança que nos enche por entender isso, nos leva à esperança futura, que produz pureza no presente. E aí aqui é um termo complicado de falar na igreja hoje, porque quando você vai falar de pureza, as pessoas começam a achar ruim. Lá vem ele com coisa que não dá certo, vai falar sobre pureza. O texto diz, e todos que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Todos que esperam o grande dia do Rei Jesus retornar, julgar os povos, se mantêm puros porque esperam o quê? Naquele grande dia serão transformados em corpo de glória. E aí a profecia vai se cumprir. Onde está a morte e o aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Tragada foi a morte pela vitória. A vitória de quem? De Jesus. E aí nesse momento nós agora somos, ou seremos, vitoriosos com Cristo, de forma plena, vivendo a eternidade com Ele. Versículo 3 vai dizer, todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, mantém-se puro, busca viver puro. Quem espera ver Cristo vive hoje de um modo digno, vive hoje de um modo a refletir o Cristo às pessoas. Foi isso que a igreja primitiva fez. E foi por isso que ela ganhou o título de cristãos. Porque as pessoas olhavam para aqueles irmãos nossos e viam assim, eles são iguais àquele carpinteiro galileu. Eles são iguais àquele que é chamado Jesus de Nazaré. Eles parecem muito. Olhando para eles, nós vemos Jesus. E dessa forma, quem espera ver Cristo, vive hoje de modo digno, porque a verdadeira esperança, ela não é passiva. Eu espero o dia de Jesus. Não é isso. Eu espero o advento, o grande dia do Senhor Jesus voltar, e eu vivo de forma ativa, porque essa esperança, quando ela é verdadeira, ela transforma, ela purifica e ela muda nosso comportamento no hoje. Se eu conheço um cristão que o comportamento dele não está sendo transformado, ele é um cristão nominal. O comportamento do novo crente precisa ser transformado. Ele pode ser um igrejado do seu lado e você precisa alertá-lo contra esse mal. E aí João ele agora levanta uma problemática recorrente no texto, os versículos de número 4 até o versículo de número 6, vão tratar desse problema recorrente. Qual é a problemática? A natureza do pecado versus a obra de Cristo. Os versículos 4 ao 6.
Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. João volta ao tema do pecado para afirmar justamente isso. Quem vive no pecado transgride a lei. E aqui ele está falando de viver no pecado, não é... Nossa, fiquei com peso na minha mente porque eu fiz uma coisa que eu não queria fazer. Senhor Jesus, me perdoa. Não, porque no capítulo de número 1, ele já tratou sobre isso. Ele já viu isso. Ele já fez isso. Ele disse: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem... E aí ele continua também fazendo esse processo, dizendo que esse transgredir a lei é fazer do pecado um estilo de vida. É o pecador quanto mais. É aquela pessoa que não tem limites, ama pecar, tem prazer no pecado e avança dessa forma, continuamente pecando. Veja, transformar o pecado em um hábito constante. Transformar um pecado em algo normal. Normalizar o pecado, fazer com que o pecado não crie mais dores, ou olhar para a mácula do pecado, a mancha do pecado, a ruga que o pecado causou, e dizer bem assim: que bonitinho, eu quero mais outra dessa. Amar o pecado, ter o pecado de estimação. João lembra, Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Se não há pecado nele, também não deve haver pecado em nós. Nós devemos buscar viver dessa forma. Buscar viver não pecando. Porque João continua dizendo: quem permanece nele não continua a pecar. João, como já foi dito, ele não diz que o cristão nunca peca. Ele está dizendo: você não tem mais prazer no pecado. Como você não tem mais prazer no pecado, ele vai dizer: o cristão ele não vive numa prática contínua, ele não vive repetindo, ele não vive sem arrependimento, ele não vive sem mudança. Pelo contrário, ele vive em arrependimento constante, ele vive em mudança de vida, todos os dias, a todo momento. Ele vive uma luta constante. E ele luta até pelo pecado dos seus irmãos. A colibigerância, um lutando pelo pecado do outro. Quem vive no padrão de não lutar contra o pecado, ou de não se arrepender, ou de não viver uma mudança clara, na verdade não conhece a Cristo. Nós precisamos olhar para a nossa vida e buscar a transformação que vem do Senhor a partir do poder do seu Espírito. Uma quinta coisa que a prática revela a nossa paternidade. Veja, se nós praticamos a justiça de Deus, nos afastamos do pecado, Cristo está em nós. Agora, se nós não buscamos a prática da verdade e da justiça, e buscamos uma prática contrária a isso, não está em nós a justiça de Deus. Opera em nós a justiça pervertida. Opera em nós o pecado. João, nesse momento, ele ainda é mais direto, versículo número 7 ao 10. Ele vai dizer o seguinte: filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. E o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para destruir as obras do diabo. Veja, a justiça de Deus se manifesta em nossa vida de forma diária. E ele vai continuando falando: quem continuar a pecar permanece no diabo. E é duro ouvir isso. É horrível ouvir isso. Porque ele não está descrevendo uma vida com tropeços. Ele está descrevendo uma pessoa que abraçou o pecado, fez de chaveirinho.
Ele está descrevendo uma pessoa que não se importa mais com o seu estilo de vida. Ele está descrevendo uma pessoa que não se importa mais em parecer com Jesus. Ele está descrevendo uma pessoa que está tão imbuída no vício que ela não consegue mais olhar para uma vida para além disso. O prazer dela está naquilo. E nada mais consegue mudar a vida dela. E aí nós somos chamados para um processo diferente. Porque qual é a razão de nós não vivermos apaixonados pelo pecado? A razão ela é simples. O texto nos diz: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, e nós buscamos um relacionamento com Ele, nós não estamos aqui para edificar as obras do diabo que Cristo busca destruir. Veja, essas obras do diabo que vai, aparecem na nossa vida, se manifestam como pecados que estão lá guardados, em coisinhas que estão guardadas, e que de vez em quando batem na porta assim, ó, eu aqui, são expostas no poder do Espírito na nossa vida, para que através dessa relação com Jesus, nós possamos destruí-las, não pela nossa força, mas pelos méritos de Cristo. E é dessa forma que nós somos santificados. E é dessa forma que nós vivemos então a pureza. É dessa forma que a prática que nós temos com relação a isso revela a nossa paternidade, se nós somos filhos de Deus ou se nós somos do diabo. Veja, se Cristo destruiu essas obras, nós não podemos continuar vivendo nelas. Se essas obras foram destruídas, nós precisamos continuar mantendo elas no status que elas estão, destruídas, longe de nós. Não podemos amar a prática do pecado. E aí João ele revela o segredo do novo nascimento. O novo nascimento, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a semente de Deus permanece nele, o Espírito Santo está em nós. Então, por mais que eu peque, o Espírito Santo vai me alertar, a não ser que eu tenha deixado de dar ouvido, silenciado o Espírito em nós. Essa semente, a nova natureza, o novo coração, a nova vida dada por Deus, vai nos levar a entender que, dessa forma, quando nós temos o Espírito, nós passamos a ser reconhecidos como filhos de Deus. Não somente pelo mundo, mas pelo próprio Deus, porque esse Espírito ele é a marca da aliança de Deus conosco. E essa marca de aliança nos faz então entender que a prática da injustiça não condiz com o comportamento de um cristão. Nós somos chamados, portanto, a uma contracultura ao mundo, a uma contracultura com tudo que tem nos rodeado, e a uma postura de novos nascidos no mundo, purificando tudo que estiver ao nosso redor. Porque se nós não vivemos a justiça de Deus e não amamos os nossos irmãos, nós demonstramos que nós não pertencemos a Deus. Nós somos chamados a, como povo santo de Deus, comprados por Jesus, selados com o Espírito Santo, a praticar a justiça e amar os nossos irmãos. Justiça e amor são marcas duras, mas são marcas inseparáveis que o povo de Deus precisa ter. Quando a gente fala de justiça e amor no meio batista, é um negócio complicado. Ontem nós estávamos numa assembleia de renovação, de atualização do Estatuto e Regimento Interno. A guerra é grande. Porque amar o nosso irmão é fácil. É fácil. É fácil eu virar para uma ex e dizer, eu lhe amo, em Cristo. É fácil. Difícil é virar para aquele que me persegue e dizer, eu lhe amo. Difícil é virar para aquele que está me causando problema e dizer, eu lhe amo. Difícil é viver justiça e amor, mas são exigências para nós. E aí, concluindo, meus irmãos, o texto, o parágrafo de pregação que nós usamos, nos leva a refletir profundamente em algumas coisas. Temos permanecido em Cristo? Nós estamos vivendo isso que Cristo pediu para nós, esperança da volta.
odiar o pecado, abominar o pecado, amar os nossos irmãos, buscar a justiça. Nossa vida revela que somos filhos de Deus. O Espírito está em nós, falando conosco. Nós temos a esperança da vida de Cristo como algo que purifica a nossa mente naquele momento de dor, quando o pecado está ali, sussurrando no nosso ouvido. Então, Jesus vem me buscar. E eu preciso me apresentar perante Ele sem mancha do pecado. Eu tenho que ser um obreiro digno. Não pode haver em mim vergonha. Nós estamos rejeitando uma vida de pecado? Ou nós estamos abraçando uma vida de pecado? Nós estamos buscando praticar a justiça, ser justo, doa onde doer, nos afaste de onde precisar afastar, nos coloque aonde nós não queremos estar. Justiça também é isso. Nós estamos amando nossos irmãos, até mesmo aqueles problemáticos, até mesmo aquelas curvas de rio. Já viu esse termo, curva de rio? Curva de rio só junta o quê? Bagaceira. A pergunta final de João, ela ecoa nos nossos corações. Veja, ele termina o versículo 10 dizendo isso. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. A minha vida mostra que eu pertenço a Deus. Eu tenho lutado contra os pecados que me rodeiam. Eu tenho buscado ser semelhante a Jesus. Sim, louvado seja Deus. Tem nos ajudado a permanecer firmes. E aí, o Espírito Santo ele possa nos conduzir a viver dessa forma, sendo filhos identificados por essas marcas. Buscar viver de forma clara a vontade dele, permanecendo em Cristo, purificando através da esperança que há nele, praticando a justiça e amando os nossos irmãos. Amém? Deus ele nos ajude. E não é fácil de fato, mas a misericórdia e o amor dele, a graça dele, pode sim nos auxiliar a sermos transformados pelo poder do Senhor. Nós vamos, nesse momento, orar. Eu queria pedir já que o irmão Edvin, ele pudesse orar ao Senhor, tanto pela palavra, para que o Senhor continue falando aos nossos corações, mas também já apresentando as vidas que serão consagradas ao Senhor, dedicadas a Ele, os dízimos e as ofertas. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa palavra, Pai, que foi passada para nós, Pai. O Senhor usando o nosso irmão, missionário David, que o Senhor venha estar, Pai, abençoando cada vez mais a vida do nosso missionário, que o Senhor venha estar dando sabedoria cada dia a ele, Pai, para ele estar passando, Pai, para nós a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, Pai, chegue em nossos corações, abra nossas mentes, Pai, abra nossos ouvidos, e que a gente venha sentir, Pai, a Tua palavra, Senhor. Essa palavra de hoje, Pai, que a gente possa levar para nossas casas, e que o Senhor venha estar tocando, Pai, em nossos corações, Pai. E de antemão, Pai, eu te agradeço, Pai, pelos dízimos e pelas ofertas, Pai, e pelas vidas que vão ser dedicadas aqui, Pai, na Tua casa, Senhor. Que essas ofertas e esses dízimos seja para a honra e Tua glória, Pai, e para a ajuda, Pai, aqui da nossa igreja, do nosso templo, Senhor. Nos dá, Pai, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Você pode realizar a sua oferta via Pix, tem o QR Code na cadeira. Você que está na transmissão, vai aparecer também aí para você, em nome de Jesus. Somos frutos da graça e
que Ele nos deu. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou. Da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou, isso continua. Eu vou, isso vou avançar. Norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apesar do lar formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Eu vou, porque isso continua. Eu vou, isso vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou, isso continua. Eu vou, porque isso vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós já oramos por esse momento. Queria trazer as informações. Essa semana, quarta-feira, nosso culto de oração. No sábado, nós estaremos realizando a nossa última muralha de oração do ano. Dia 25, nós estaremos aqui reunidos, aqueles que puderem. E aí o nosso último momento de encontro vai ser provavelmente só um momento de oração na quarta-feira, mas ainda está para ser definido por conta de agenda. Muitos estarão viajando, como alguns já estão, outros fazendo algumas coisas. E aí você aguarda lá mais algumas orientações, já tem uma agenda no grupo. As outras informações nós vamos estar divulgando aí nas redes e também lá para o pessoal no grupo da igreja, para que fique tudo bem orientado e a gente consiga vencer esse fim de ano com celebrações de gratidão a Ele. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria convidar o pastor César. Estamos encerrando o culto. Aqui é meio assim, o culto ele começa desse jeito, termina com a oferta. E aí vem os avisos bem rapidinho. E aí esse momento. O pastor César foi muito bem recomendado pelo pastor Joelson ontem. Disse que a igreja que o pastor César pastoreia é filho de lá, primeiro seminarista da igreja. A igreja ela é um celeiro de pastores, né? Inclusive o pastor Joelson também, lá da igreja, uma série de pastores. E aí, o mais interessante é que não é uma cidade de capital, nem uma cidade polo, é uma cidade que está numa região, ele vai falar um pouquinho,
e que inspira por conta disso, levantar homens dispostos a abraçar o ministério da palavra e gastar a sua vida pregando a palavra e pastoreando pessoas, que não é fácil nesse tempo pós-moderno. Deus lhe abençoe lá na sua jornada, pastor. E aí, a palavra está com o senhor. Vai ser uma honra poder sentar ali e receber a bênção apostólica pela sua vida. Amém? Graças a Deus, amados. Estou muito feliz, muito grato a Deus, porque estar aqui nessa noite é resposta de oração. Eu não pretendia estar aqui. Na verdade, eu nem sei, pastor, por que é que eu estou aqui. Há uns tempos atrás, bateu na cabeça minha de fazer um concurso. E aí, abrindo os sites, eu vi Arapiraca. Assim, não me tem nenhuma motivação para fazer concurso, até porque eu sou funcionário público, estou me aposentando, eu sou da Polícia Militar, pastoreio uma grande igreja, uma igreja grande, igreja que tem 4 congregações, nós temos muitos missionários, mas há algum tempo eu vinha sentindo um desejo de ouvir uma mensagem diferente. E hoje, ouvindo o senhor pregando, sinceramente falando, como eu gostaria que muitas pessoas estivessem aqui nesse lugar. Como a mensagem que o senhor pregou nessa noite, eu não conheço o senhor. Mensagem bíblica, espiritual, que mexeu comigo e que certamente uma mensagem que trouxe, pelo menos para a minha vida, um novo despertar. Eu tenho 18 anos de ministério pastoral. E hoje eu entendo por que eu deveria estar aqui. Interessante porque eu não conheci nada de Arapiraca. O meu desejo não era esse. Não era nem conhecer um pouco Arapiraca. Mas hoje, estando aqui, eu sei por quê. Valeu a pena, pastor. Valeu a pena percorrer mais de 6 horas de viagem. Eu não vim de carro próprio, eu vim nos que chamam Blablacar, exatamente para sentir como é essa região, né? Sentir como é essas cidades. Eu não conheço Alagoas, não conheço essa região, já tive Maceió, Maragogi, mas aqui nessa região não estive. E como é bom saber que tem uma igreja bíblica, espiritual aqui nesse lugar. Eu quero dizer que hoje quem se converteu, pastor, foi eu. Hoje a sua palavra me trouxe renovo. As lutas que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente enfrenta, e às vezes a gente está no automático, a gente precisa sentar ali no finalzinho e ouvir a voz de Deus. E Deus falou profundamente ao seu coração e falou ao meu coração. Então, muito obrigado, Igreja Batista Centenária de Arapiraca. Valeu a pena esperar. Cheguei aqui, a igreja estava fechada, e eu disse, meu Deus, será que vai ter culto hoje? E aí, quando eu pensei em desistir, o Senhor chegou. Eu digo, aquele é o pastor. E como eu estou feliz, eu estou muito feliz por conhecer vocês, meus queridos. E a palavra que eu posso dizer é, nessa noite, não desista. Amem as pessoas.
não importam quem elas sejam, para que elas possam ter essa caminhada com Cristo. Eu poderia dar o meu testemunho, um testemunho muito longo. Para vocês terem uma ideia, eu me converti numa cadeia pública. Até os meus 23 anos de idade. Ninguém nunca tinha falado de Jesus Cristo para mim. Eu, devoto de Padre Cícero, criado numa família católica, apostólica, romana, família muito grande, família de 10 irmãos. Eu fui o primeiro na minha casa. E como o senhor sabe, no sertão de Pernambuco, onde a religiosidade é muito forte, eu, caçula da minha casa, eu tomei a decisão de servir ao Senhor Jesus, exatamente trabalhando, eu sou policial militar, trabalhando na cadeia pública de Serra Talhada. E aí um preso pregou o evangelho para mim. E sabe aquele texto de Atos, capítulo 16, em que o carcereiro pergunta, né, e o que nós faremos, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso aconteceu comigo. Você tem ideia? A minha mãe, que era presidente do grupo Legião de Maria, lá da cidade, ela se converteu. Eu tive o prazer, a alegria de batizá-la. Hoje eu pastoreio, como o senhor falou, a igreja que eu fui batizado, que eu casei, que me recomendou para o seminário, e que eu não imaginava um dia pastoreá-la. Pastorei por 5 anos a primeira igreja batista em Mostardim, Recife. Por quase 5 anos a igreja batista Memorial em Petrolândia. E aí a igreja em São José do Belmonte entrou no processo de sucessão e me convidaram. E há mais de 10 anos, vou fazer agora 11 anos que eu estou à frente. Tudo para a honra, louvor e glória do Senhor. Eu precisava desse renovo e vocês trouxeram esse renovo para mim. Que Deus te abençoe, pastor, em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por me ajudar, porque nós estávamos sem direção do hotel, não é? E o senhor me indicou o hotel muito bom. E estamos felizes. Saiu daqui renovado, saiu daqui animado e também pode ter certeza que o senhor ganhou um parceiro de oração em favor dessa cidade. Amém? Vamos fazer a oração, bênção apostólica, ficar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Deus, por este culto que o Senhor recebeu como forma de toda a nossa gratidão para com o Senhor. Ó Deus, permite que a Tua palavra, ó Deus, pregada neste lugar, ó Deus, continue sendo exatamente, ó Deus, abalizada pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, continua com o Teu Filho, Teu servo, ó Deus, o anjo desta igreja. Que o Senhor abençoe o seu ministério, de forma muito especial a sua família, Deus. Abençoe, ó Deus, as suas ovelhas. Abençoe, ó Deus, todos os planejamentos espirituais desta congregação, ó Deus. Ó Pai de amor e de misericórdia, que aqui, ó Deus, seja um lugar contínuo de adoração, ó Deus, onde as pessoas possam vir, ó Deus, e ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir é pela ministração da Tua palavra. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor use poderosamente, ó Deus, esta igreja, como agência do Senhor aqui, ó Deus, nesse lugar. Que todas as estratégias, ó Deus, que eles desenvolverem, ó Deus, sejam aparadas, ó Deus, pelo Senhor. Por isso, ó Deus, multiplica cada vez mais, ó Deus, a essa igreja, dando tudo o que eles merecem, ó Deus. Nós assim te oramos. E agora, Senhor, que a Tua graça salvífica, que a paz regeneradora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e harmoniosas consolações do Espírito Santo
seja com toda esta igreja e com todo o teu povo, Deus, espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Sem dar um abraço, nós estamos encerrados. Nossas forças irão se renovar. Confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar.